Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a prosperidade, a paz, a alegria do Espírito Santo está entrando na tua casa, que Deus tem planos de salvação com todos de dentro do teu lar e que todos eles terão uma experiência gloriosa, poderosa e transformadora com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Oramos para que o Senhor te dê saúde para trabalhar. Oramos para que o Senhor te dê força. Oramos para que o Senhor te capacite. Oramos para que o Senhor multiplique as bênçãos que Ele tem colocado nas tuas mãos. Abençoe teu trabalho. Abençoe tuas finanças. Abençoe o teu empenho, a tua energia. Que o Senhor te renove as forças no nome de Jesus. Oramos por portas abertas. Que Ele feche portas que não são para você, mas que Ele abra as portas do teu destino, do propósito dele para a tua vida. Portas de favor, portas de cumprimento de promessas, porta de realização de sonhos, porta de vitória em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o Senhor está fazendo algo novo aí. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que há algo novo acontecendo nas tuas finanças, há algo novo acontecendo na tua empresa, há algo novo acontecendo na tua família, a prosperidade abundante que está sendo acrescentado na tua vida, acrescentado na tua casa, no nome de Jesus. Receba um liberar de Deus. Receba um liberar do Espírito sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pela ação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Uma boa noite. Que alegria estar aqui junto com você. Essa noite encerramos o nosso propósito, orando e profetizando sobre o nosso lar. E amanhã vamos começar um novo propósito de 12 dias, profetizando 2026. Cada dia nós vamos profetizar sobre um mês. Então, amanhã nós vamos profetizar sobre janeiro, terça vamos profetizar sobre fevereiro, quarta vamos profetizar sobre março e assim por diante. Nós vamos liberar palavras proféticas sobre cada mês. Isso é uma preparação. Deus trabalha com preparação. Uma das palavras que Deus me deu ontem, na vigília que nós tivemos, foi que o Senhor estava preparando a estrutura para fazer mais. Eu comentei com as pessoas que estavam ali na vigília, eu e minha esposa somos voluntários nessa congregação, e eu tenho, ampliado e investido e temos feito o nosso melhor, pelo reino de Deus. E tem certas coisas que eu tenho feito que só depois eu penso, puxa, mas por que eu fiz isso? Por que eu estou melhorando tanto a estrutura? Por que eu estou ampliando as tendas se ainda, isso não aconteceu? Bem, e o Senhor me disse algo tremendo na vigília. O Senhor me disse, vocês estão numa fase de preparação para aquilo que eu irei fazer. Aleluia! Eu creio. Assim como um casal se prepara para receber o novo filho, comprando as roupinhas, comprando um bercinho, comprando a malinha de roupas e mamadeira e outras coisas, bem, quando Deus quer fazer algo grande, Deus primeiro prepara o ambiente, está preparando o lugar, está preparando a nós. Ou seja, há uma preparação por trás. Há uma preparação por trás. E eu quero dizer algo para você. Nós estamos começando um novo tempo. 2026 está aí, está muito próximo. E nós precisamos liberar palavras sobre o nosso ano de 2026. Por isso eu quero convidar você a fazer 12 dias de propósito. Nós vamos começar amanhã liberando palavras proféticas sobre 2026. Nós vamos encher, cada mês com palavras proféticas.
tanto na oração das 6 da manhã quanto na oração das 18 horas. Se você está junto, declare aí, vou profetizar. Escreve aí, vou profetizar, em nome de Jesus. Deixa eu dar aqui para você um testemunho maravilhoso que eu recebi da Helenise. E a Helenise escreveu assim: há alguns meses o Senhor disse que havia uma pessoa que trabalhava com farinha e que até o final do ano iria receber boas notícias. Nós somos uma empresa familiar e temos uma fábrica de pães. Estávamos preocupados com o negócio que seria desfeito em 2026, mas para a honra e glória do nosso Senhor Deus, recebemos a notícia dia 5 de dezembro de que a parceria será fortalecida, com um volume de vendas ainda maior. Minha imensa gratidão ao Senhor por se doar todos os dias e por ser instrumento do Senhor. Deus a abençoe. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Às vezes a gente pensa que algo está acabando e na verdade é só o começo de algo ainda maior que Deus está para fazer. Olha só, que tremendo. Um contrato iria se encerrar, talvez um contrato grande que eles têm na empresa, e o contrato, além de ter sido renovado, ele foi aumentado, recebeu um reforço. Esse é o Deus que nós cremos. Eu quero dizer a você, empreendedor, não tenha medo, sabe? Não pense que, não, os tempos estão sombrios, não. Os tempos estão abençoados, porque nós temos um Deus provedor na nossa vida. Eu quero dizer para você, tenha planos, tenha projetos de crescimento, porque Deus vai honrar mais e mais em nome de Jesus. Amém? Escreva aqui nos comentários, Deus vai trazer aumento para a minha vida. Escreve aí, Deus vai trazer aumento para a minha vida. Aleluia, eu creio. Eu creio, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Tem um texto da palavra de Deus que é Provérbios 11, 29, que diz: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então não cause problemas à sua família. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Quem causa problemas à sua família vai herdar vento, ou seja, vai herdar problemas. Então não traga problemas para sua família. Ao contrário, sê tu uma bênção dentro da tua casa. Eu quero falar hoje sobre pecados silenciosos que destroem o lar. Existem certos pecados que não podem ser cometidos dentro do lar. Se nós queremos que a nossa casa prospere, se nós queremos que a nossa família seja uma família unida, se queremos ter prazer de viver e prazer de estar com a nossa casa, esses pecados silenciosos que destroem um lar não podem fazer parte da sua vida. E o primeiro pecado que destrói um lar é o silêncio que fere. A falta de diálogo sincero cria muros invisíveis entre as pessoas da casa. Então, tem marido e mulher que não tem diálogo mais. Eles só conversam sobre problemas, eles só conversam sobre trabalho. Uma das coisas que eu e minha esposa fazemos é no final da tarde pegar o nosso chimarrão. Para quem não sabe o que é chimarrão, olha só, isso aqui é o chimarrão, tá? Eu sou gaúcho e a gente toma o chimarrão com água quente, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Aí a gente tem uma térmica, né, de água quente e você toma um chimarrão. Você toma um chimarrão e isso faz parte da cultura gaúcha, né? E no final da tarde eu e minha esposa pegamos o chimarrão e saímos a caminhar e a gente vai tomando chimarrão e vai conversando e fala também de problemas, mas também fala do futuro. E como isso é bom, quando tem diálogo, é que nem pegar nossos filhos no colégio, né? Você conversa com seus filhos. Eu tenho a minha pequenininha, quando eu pego ela no colégio, ela me conta tudo o que aconteceu e ela conversa comigo, Esse diálogo não pode morrer. O silêncio, ele acaba afastando as pessoas. Converse com o seu marido, converse com a sua esposa. Filhos e pais precisam ter diálogo.
precisam conversar. E eu creio, pais e filhos que convivem sob o mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes, sem abrir o coração, vão ter problemas. Vão ter problemas. Hoje, eu prefiro uma casa um pouco menor. Eu queria ter uma casa muito, muito grande. Mas hoje eu vejo que uma casa um pouco menor é melhor. Por causa que as pessoas estão mais perto umas das outras. As pessoas estão mais próximas. Sabe, é muito bom quando as pessoas estão mais próximas. É muito bom, sabe, quando tem uma sala dentro de casa e a família se reúne ali naquela casa. Se reúne na mesa. Isso é uma coisa muito importante. O segundo pecado que tem assolado as famílias é a idolatria da rotina. Quando o funcionar da casa se torna mais importante que as pessoas nela. A família se transforma em uma empresa e não num lar. Ou seja, é tudo feito, sabe, sempre da mesma maneira e não há um tempo de comunhão. Não há um tempo assim de prazer. Faz quanto tempo que você, sabe, não faz uma comida especial para a tua família? Eu sei que você cozinha todos os dias, mas você, marido, né, fazer um churrasco, né, para sua família, né, fazer uma comida especial, um carreteiro, né, fazer algo especial, um peixe para tua casa, para tua família, sabe, convidar alguns amigos, é não deixar a casa entrar na rotina, é não deixar a família entrar na rotina. Eu conheci casais que não recebem ninguém na casa deles. E isso é uma coisa muito ruim, porque a nossa casa, ela tem que ser um lugar para a nossa família, mas ela tem que ser um lugar também onde nem sempre a rotina tem que ser a mesma. Uma das coisas que eu fiz na minha casa e que foi uma bênção é o culto em família, dentro do meu lar. Ou seja, só eu, minha esposa e meus filhos, sem câmera, sem plateia, sabe? Cada um com a sua Bíblia, a gente lê um capítulo da Bíblia, a gente ora. Isso é tão bom. É tão bom quando você tem comunhão com Deus, você tem culto no seu lar, sabe? Você tem aquele tempo com Deus, com a sua família. Isso é prazeroso demais. A terceira coisa é a comparação constante. Esse é um pecado que destrói o lar. Bem, e aqui nós temos dois tipos de comparação, certo? Quando os pais começam a comparar os filhos, começam a medir e começam a medir geralmente com outro ou com as coisas que os outros têm. Sabe, a inveja é um problema. Aí você diz, não, eu não invejo, eu só gostaria de ter uma vida um pouco melhor. Mas a partir do momento que você fica se questionando por que o outro tem e você não tem, por que o outro conseguiu, você não conseguiu, sabe, isso adoece. Adoece a casa, adoece o lar. A partir do momento que você conversa na mesa sobre o que as pessoas estão comprando, sobre o que as pessoas estão adquirindo e que para você as coisas não dão tão certo, isso você está plantando uma semente ruim na tua casa, na tua família. Nós não devemos comentar, sabe, algumas coisas na nossa casa. Se for falar de bem, ok. Se for falar como algo bom, algo que, sabe, você também quer fazer, ótimo. Mas nunca com inveja. O grande problema é que quando você coloca uma régua, sabe, e você quer medir a sua felicidade com a felicidade da outra pessoa, da outra família, ou você quer medir, por exemplo, um filho de um amigo seu com o seu filho, você sempre vai cometer erros, porque esse espírito de comparação, ele destrói a família, ele causa feridas profundas nos filhos. Um outro pecado que destrói os lares é a autoridade sem exemplo. Você cobra obediência sem modelar integridade e faz da disciplina um peso e não um guia.
Alguns pais precisam entender que a nossa vida com Deus dentro de casa tem que ser um exemplo. Nós não podemos ser o tipo de pessoa hipócrita, sabe? Que fala de um Deus para os nossos filhos que a gente não vive essa fé, não vive essa integridade, então a gente cobra dos nossos filhos coisas que não fazemos. E se nós queremos que nossos filhos caminhem com Deus, sejam pessoas íntegras, pessoas de respeito, pessoas de caráter, nós precisamos dar o exemplo. Mas o grande problema é pessoas querendo dar exemplo sem autoridade. Eles querem que seja feitas as coisas, mas eles não têm autoridade. A autoridade é zero para falar sobre integridade, sobre respeito, sobre honra. E aqui vai uma pergunta. Você ensina seus filhos a honrar as autoridades? Ensina seus filhos a honrar os professores? Você ensina seu filho a honrar os policiais, a autoridade, a honrar juízes, a honrar, delegados, a honrar pastores, a honrar uma liderança espiritual? Será que você ensina, seus filhos, até mesmo a honrar os pais, porque você tem que aprender a honrar os pais? Minha esposa, ela é advogada, advogou por muitos anos, ela teve escritório e hoje ela trabalha praticamente só para mim, porque eu tenho muitos contratos, ela revisa todos os contratos e também somos voluntários dentro da igreja, como a gente fala. E até hoje, quando ela vê alguns juízes com quem ela trabalhou antes, porque ela trabalhou com mais de um juiz como assessora, não sei bem o termo, e esses tempos nós vimos e ela se dirigiu ao juiz, né, exatamente como uma autoridade sobre a vida dela, e nossos filhos viram aquilo e a gente encontrou eles num elevador. O casal era o juiz e a esposa, e os meus filhos perguntaram: mãe, por que chamou o juiz daquilo ali? Né? Ela disse: porque ele é uma autoridade. Aí ela explicou para o meu filho: porque os juízes são uma autoridade e tem que respeitar. E aquilo ali ficou gravado na vida dos meus filhos. Nós temos que ensinar sobre honra para os nossos filhos. Nós temos que ensinar sobre o respeito, sobre a educação, sobre cumprimentar e olhar nos olhos as pessoas, pelo menos tentar, né? A gente tem que ensinar o caminho. E eu sei que muitas vezes a culpa não é dos pais, mas a gente precisa, ensinar sobre honra. A Bíblia fala sobre honrar a Deus, a Bíblia fala sobre honrar as autoridades. E quando você passa isso, você está protegendo o seu lar. Você está aguardando o seu lar, você está protegendo o seu lar. E eu sinto nesse momento da oração aqui, nesse momento da palavra que eu estou ministrando, eu senti algo no meu espírito aqui. E eu preciso interromper o que eu estou falando aqui para liberar uma palavra, certo? Eu senti no meu espírito algo aqui para falar e eu vou falar isso agora. Eu quero cancelar toda a palavra que veio contra a tua vida, no nome de Jesus. Toda palavra de doença, toda palavra de morte, toda palavra ruim, toda palavra de quebra, toda palavra de maldição contra a tua vida, contra a tua casa, eu quebro agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda seta lançada contra ti, todo tipo de palavra contrária, de maldade direcionada a ti, está quebrada no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mesmo que não tinha nada a ver com o assunto, eu senti no meu espírito de fazer essa declaração, ok? Eu senti no meu espírito de fazer essa declaração. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Cuide desses pecados para não fazerem parte da tua casa. Amém? Todos nós erramos, não existe lar perfeito, o meu não é perfeito, não existe, eu acho que lar perfeito, mas a gente tem que procurar estar sempre guardando a nossa casa, porque a Bíblia diz que quem não guarda a família, quem não protege a família, vai herdar ventos. Eu não quero herdar ventos, eu não quero herdar problemas na minha vida. Amém? Então vamos proteger o nosso lar. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui o Salmo 91. E você que ainda não é meu aluno na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Amanhã nós vamos ter mesa de conselhos. Amanhã, terça e quarta.
tá bom? E se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje na ceia sobre piloto automático, assista, porque Deus vai falar contigo muito. Às vezes nós entramos no piloto automático da vida, certo? E às vezes temos problemas, porque não estamos ouvindo a Deus. Cuidado com o piloto automático, ouça a mensagem que eu ministrei, certo? E amanhã vamos começar o Profetizando 2026. Eu quero pedir que todos estejam nessa campanha, vai ser algo maravilhoso, e tenta estar ao vivo comigo se puder. Se não puder, assiste depois, tá? Mas se puder, esteja ao vivo, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Muito bem, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o meu devocional Café com Jesus. São 365 devocionais. Um devocional para cada dia do ano. E inclusive você pode ler 2, 3, porque eles são atemporais. E você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Nossos livros têm sido uma bênção na vida de muita gente. Eu recebo muito testemunho legal do que Deus está fazendo através desses livros. Sabe, eu vejo famílias transformadas, eu vejo vidas transformadas. Dê de presente para as pessoas que trabalham com você, dê de presente para algum familiar seu que está de aniversário. Creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse agora essa oração com o máximo de pessoas. Manda aí para grupos, manda para famílias, não esquece, amém? Não esquece de compartilhar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento essa vida diante de Ti e peço a Tua bênção, eu peço a intervenção do Senhor. Eu peço que o Senhor livre essa família de todo o mal. Meu Deus, e isso que eu senti no meu espírito aqui, enquanto eu estava ministrando, eu creio, Pai, que foi algo que foi quebrado aqui. Algo foi quebrado. Uma declaração negativa, algo ruim foi quebrado. Eu oro por pessoas, Pai, que tiveram sequelas de doenças. Eu oro pela restauração total e completa da saúde dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Cure-a, Jesus. Agora, liberte-a, Jesus. Agora, transforma a realidade dela. Muda o que ela está vivendo. Traga paz a ela, traga saúde a ela, traga força a ela. Que novos ânimos venham sobre ela, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, que caia por terra o laço Satanás, que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que vem para envergonhá-la, tudo aquilo que vem, Senhor, para de alguma maneira impedi-la de viver o que o Senhor tem para a vida dela, que esse mal caia por terra. Eu oro para que essa família se torne cada vez mais forte no Senhor. Fortalece essa casa, Pai. Fortalece essa família. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado totalmente, do alto da cabeça à planta dos pés, que os jugos espirituais sejam quebrados e que o Senhor toque a tua vida, que o Senhor toque a tua casa, que haja uma visitação do Eterno sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça, agora, libera, Senhor, do teu favor sobre essa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo, que toda amarra espiritual, que tudo aquilo que trava, que tudo aquilo que impede, seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, em o nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus fez algo aqui nessa oração. Sabe que estava contra você, foi quebrado. Eu senti no meu espírito, quando Deus me interrompeu com aquela palavra, me veio aquela inquietação dentro de mim, eu fiz aquela oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Compartilhe essa oração. Paz. E como eu disse, eu estou fazendo coisas que só depois eu estou pensando. Mas isso já é a própria pegadinha de Deus. Sabe? É Deus dizendo, vai e faz, porque eu vou fazer algo grande. Vai e faz, porque eu vou fazer algo grande. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu sei que vai ser algo grande. Amém? Eu sei, eu tô trabalhando. Eu creio que nós estamos que nem Noé aqui. Estamos preparando algo para um evento profético. Estamos em fase de preparação para algo profético. Então no momento só estamos alargando as tendas. Tem estacionamento aqui que não está sendo nem usado ainda. Agora, quando que o azeite parou de jorrar na casa da viúva? Quando não tinha mais vasilha. Enquanto tinha espaço, enquanto tinha lugar, o azeite multiplicava. Está entendendo o mistério? Deus está preparando o espaço. Está ficando grande aqui, mas vai ficar mais. E vai ficar mais. Para quê? Para o azeite que Ele vai derramar. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu quero estar no meio desse mover. Aleluia, aleluia, aleluia. O tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar e depois nós vamos ministrar. Se você está anotando, anota aí. 17.000 passos para receber o batismo no Espírito Santo. Eu vou repetir. 17.000 passos para receber o batismo no Espírito Santo. Aí você diz assim, mas daí nós vamos entrar na Santa Ceia amanhã. Vamos virar a madrugada aqui, 17.000 passos. Sabe qual que é o problema de nós? Queremos tornar tudo muito complicado. Nós queremos tornar tudo muito complicado. As coisas são mais simples do que nós imaginamos. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi na casa de Cornélio, e enquanto ele estava ali pregando a respeito de Jesus, o Espírito Santo veio sobre um grupo de pessoas que tinha zero de conhecimento sobre o novo de Deus, zero de conhecimento. As coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. Não foi uma coisa complicada. Você não precisa subir ao monte para ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa fazer uma campanha de 10 quartas-feiras para ser batizado no Espírito Santo. O acesso é simples. Basta você buscar o batismo do Espírito Santo. E sabe, o que vai liberar níveis de glória para a vida de qualquer pessoa é a fome por Deus. É a fome pela presença de Deus. Queremos tornar as coisas complexas, difíceis de entender, mas é simples. Abre a Bíblia comigo, em Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao verso 13.
essa palavra que o Senhor me deu, é a palavra que nos dá o caminho do batismo no Espírito Santo, do renovo no Espírito Santo, do toque do Espírito Santo, do liberar das coisas do Espírito. Então, Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar a dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo. Diga comigo: tudo o que precisar. Não é um pouco apenas, porque Deus não é limitado, é tudo. Deus tem tudo para nós. Deus não quer dar uma gotinha do Espírito Santo para você. Deus quer te encher de tal forma que você transborde. E diz aqui: por isso eu digo, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É só pedir. Você não tem porque você não pede. Você não está pedindo. Você só tem que pedir e Ele virá. Aleluia. Você só tem que pedir e Ele virá. Só que às vezes a gente pensa que o pedir de Deus é só orar. Senhor, me dá, quero ser cheio, me enche do Espírito. Não. O pedir para Deus é a fome. O pedir para Deus aqui é a fome. O que vai atrair a presença do Espírito Santo é você ter fome por Deus, fome pela presença de Deus, é você estar faminto para se encontrar com Ele, para ter mais dEle, para ser cheio dEle, para ser envolvido por Ele, para ouvir a voz dEle. Salmos 42, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia, tem fome por Ti, ó Deus. Aleluia. Nós temos que ter mais fome por Deus, se nós queremos experimentar coisas maiores. Nós temos que ter fome pela presença do Espírito Santo. Sabe, o jejum, ele não é só para receber uma bênção, ele é também para liberar a fome por Deus, que está aí dentro de você. Mas você só libera essa fome por Deus quando você reconhece que você precisa dEle na sua vida. Eu me lembro, quando eu tinha meus 17 anos de idade, meu pai tinha um comércio do lado de casa. Eu estava num tempo assim de muita busca, de muita fome por conhecer mais de Deus. Estava lendo aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, e ouvindo ali as experiências gloriosas, e pensando, puxa, um dia
Eu quero ter uma experiência assim com Deus na minha vida. Eu quero um dia poder, sabe, ter esse acesso ao Espírito Santo que este homem tem. Eu gostei tanto da experiência dele, que eu li aquele livro mais de uma vez, e meu coração assim estava faminto por conhecer mais a Deus. E num determinado dia, eu estava sozinho na loja que nós tínhamos em casa, e do lado da loja entrava direto para uma sala, tinha um escritório pequenininho à minha direita, o meu quarto, e depois entrava para a cozinha. E quando eu entrei para dentro de casa para tomar um copo d'água, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um manto vermelho. Era como se fosse, sabe, um homem muito alto, muito mais alto que eu. E eu vi um manto vermelho, como se fosse um veludo daqueles de rei, sabe, vermelho, cor de sangue. E eu vi dessa altura e escorria pelo chão. Só que eu não, sabe, as experiências que a gente tem com Deus, a gente não consegue muitas vezes olhar para outras coisas. Eu não olhei para a cabeça, eu não olhei para os pés, eu não olhei para nada. Meus olhos ficaram tão fixos naquele manto vermelho, cor de sangue, sabe, que eu não consegui olhar para lado nenhum. Eu só vi que lentamente aquele manto entrou para dentro do escritório que o meu pai tinha. Então, sabe, eu fiquei parado ali, paralisado com aquela experiência, com aquela visão, e entrei para dentro do escritório. Só que o escritório era bem pequenininho, tinha um porta-arquivo, uma mesa e um sofá, não tinha mais nada dentro daquele escritório. E sabe, eu entrei ali chamando por uma prima minha, que na época era criança, e eu dizia: Emily, que é o nome dela, dizia: Emily, o que você está fazendo aqui? Eu não sei por que na minha cabeça eu pensava que era uma criança, porque eu vi, sabe, era muito mais alto que eu vi dos ombros para baixo, só que na minha cabeça era uma criança. E eu olhei embaixo, eu entrei para dentro do escritório, eu olhei para dentro, sabe, era um porta-arquivo de madeira, e eu olhei para baixo assim, porque tinha um vão embaixo daquele porta-arquivo, não tinha criança ali. Olhei embaixo da mesa, não tinha, o sofá não tinha espaço para entrar uma criança. Eu pensei: o que está acontecendo aqui? E naquele momento que eu pensei assim, o que está acontecendo aqui? Eu pensei: será que é o Espírito Santo aqui? Será que essa visão que eu tive é do Espírito Santo? Será que eu não conheço Ele e eu vi o manto que Ele tem? Então eu fiz algo, eu dobrei meus joelhos ali, eu levantei as minhas mãos, eu disse: se és tu, Espírito Santo, que entrou aqui, eu quero ser tocado pela tua presença. E quando eu disse isso, sabe, eu comecei a sentir como se fosse uma eletricidade que começou a circular por todo o meu corpo, e eu comecei a chorar, e naquele momento ali eu fui cheio da presença de Deus, não vi mais nada, foi só isso que aconteceu comigo. Anos mais tarde, porque a visão desse manto ficou gravado dentro de mim, eu estava num momento de oração, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que naquela visão que eu tive, por que eu achei que era uma criança? Não existe uma criança de mais de 2 metros de altura. E o Senhor me disse assim: você achou que era uma criança, porque a presença de Deus é santa. A presença de Deus é como se você foi aí que surgiu aquele livro laranja, da visão que Deus me deu, de um pai segurando um bebê e olhando nos olhos dele.
que foi um dos livros que eu escrevi para Novo Convertido. Eu tive uma visão de um pai olhando para aquele filho e sem medo daquele filho. Porque quando você segura um bebê pela primeira vez, você não tem medo, né, de que o bebê lhe machuque, de que o bebê tenha ódio de você. Não, tudo que você vê ali é inocência. Tudo que você vê ali, sabe, é um ser pequenininho, que não vai fazer mal para você. O que eu senti lá naquela visão, e o Senhor me explicou sobre isso, foi a natureza de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E quando você se aproximar dele, você não vai ter medo, porque Deus é santo. A natureza de Deus é santa. Então eu tive um discernimento no meu espírito, que Deus é santo, que Deus não tem maldade, não tem ódio, não tem injustiça. Deus não pode me fazer mal. Sabe, eu senti isso naquele momento, que Deus não podia fazer mal para mim. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos liberar essa fome por Deus na nossa vida. Sabe por que você às vezes não está bem na fé? Sabe por que você vê tanto defeito? Você sabe por que muitas vezes você quer parar? É porque está faltando fome por Deus. Porque quando você está faminto pela presença de Deus, você não olha para o homem, você quer Deus. Você para de se preocupar com o que o homem faz para você, porque você quer Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos dentro da nossa cabeça, está tudo tão complicado. É tão complicado ser cheio do Espírito Santo, é tão complicado receber o Espírito Santo. Mas aqui a Bíblia diz que só basta você pedir. Só basta você pedir. Só basta você desejar. Aleluia! Eu creio que nessa vigília o Senhor quer liberar algo aí dentro de você, uma fome por Deus, uma fome pela presença. Está na hora de você entrar no jardim da inocência, você entrar no jardim de Deus em busca da voz dEle, a voz dEle que vem na viração do dia, a fome por Deus. Quando Adão se escondeu depois de ter pecado, Adão se escondeu porque ele perdeu a inocência. E Jesus disse: se vós não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós temos que cuidar, porque às vezes dentro do nosso coração entra muita malícia, entra muita contaminação, entra muita corrupção dentro do nosso coração. E a gente, sabe, perde a referência maior, perde a referência da presença de Deus. E se você começar a buscar a presença de Deus, você não vai mais se importar, sabe, com quem está à sua direita, à sua esquerda, de forma negativa. Mas você vai se focar em Deus e você vai dizer: eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus, eu quero buscar a presença de Deus na minha vida. E quando você começa a buscar a presença de Deus, os medos acabam, as inseguranças acabam. É como eu disse para vocês, eu estou fazendo algumas coisas que só depois eu paro para pensar o que eu estou fazendo. Mas eu sei, sabe, na inocência, quando você está sendo guiado por Deus, quando você está num fluir de Deus, você acredita mesmo, e apesar de qualquer obstáculo que tenha na sua frente, porque você está crendo em algo maior que está aqui falando dentro de você. Aleluia, aleluia, nós precisamos disso. Estávamos conversando ali em cima, quando Pedro tirou o pé para fora do barco. Sabe, talvez alguém pensasse assim, fisicamente, isso é impossível, alguém andar sobre as águas.
Só que se nós estivéssemos lá naquele mar, e estivéssemos dentro daquele barquinho, e Jesus estivesse andando sobre as águas, e Jesus dissesse assim para você: vem, vem, o que você faria? Com simplicidade, você colocaria o pé para fora do barco, e você começaria a caminhar sobre as águas. Irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos caminhar numa simplicidade do Evangelho, do poder de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos adentrar, sabe, na voz de Deus e nos envolver com essa voz. Eu não conheço ninguém que se entregou à voz de Deus e afundou. Quem se entrega à voz de Deus experimenta o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu sinto aqui? Que Deus está despertando pessoas. Deus está despertando pessoas aqui para níveis maiores. Deus está despertando a pessoas que estão se perguntando agora: eu quero ter essa experiência, eu quero ser tocado por esse Deus, eu quero receber desse Deus na minha vida. Ei, você pode dizer assim: mas quem sou eu? Para de pensar isso. Você é filho, é só pedir. Você é filho, você é filha, é só pedir, e Ele vai te tocar. Aleluia. No último domingo aqui, o pai de uma moça aqui da igreja me contou no restaurante que a gente foi almoçar depois do culto ali com eles, e ele me contou: cara, aconteceu um negócio comigo. Eu disse: o quê? Ele disse: bem, quando você foi me cumprimentar, eu senti um arrepio diferente no meu corpo. Aí começou o louvor, 15, 20 minutos. Daí ele disse assim: a gente tenta fazer o que os outros fazem. Ele disse: a gente tenta fazer o que os outros fazem. Então a gente entra ali, ele não é, sabe, um crente, ele não é de igreja. Ele disse: a gente tenta fazer o que os outros estão fazendo ali, a gente entra, né, no mesmo ritmo. Ele disse: de repente, me veio ele não explicou com essa palavra, mas em outras palavras ele disse que veio um quebrantamento dentro dele. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total e completa de Ti. Sabemos que o Senhor nos sustém. Sustém a nossa casa, Pai. Sustém a nossa vida. Sustenta, Pai, tudo aquilo que estiver ligado a nós. Pedimos, coloca a Tua mão, Jesus. Aonde nossos olhos não estiverem, que os Teus estejam lá. Guarda nossos filhos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Prospera essa casa. Abençoe este lugar. Que cada vida que está orando aqui comigo seja visitada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, livra essa pessoa e livra toda a sua casa de todo tipo de acidente, de infortúnio, de atrapalho, de confusão. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. E essa pessoa que está sobrecarregada, cansada, está sendo atacada na sua mente, que ela seja livre agora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre ti e sobre todos da tua casa. Seja forte, corajoso, corajosa, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso sustento. Receba a força, que a unção fortalecedora do Senhor
toque na tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com essa força sobrenatural. Toque-os com essa graça que só o Senhor tem. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com a tua graça. E toda pessoa que chegou aqui com dores nessa oração, que ela seja curada agora. A nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde a essa pessoa, que toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda opressão, todo peso, saia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Diga assim: Jesus, tu és bem-vindo na minha casa. Diga: a tua presença é a que eu desejo aqui na minha casa. Que o único Espírito que esteja ao meu redor seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, chame pela presença do Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, vem na minha casa, sopra teu vento, encha esse lugar, encha da tua presença, doce Espírito Santo. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje ministrar uma palavra. Não seja guiado pela sua cabeça. Aqui tem uma instrução do Senhor para nós. Antes disso, quero dar um testemunho. O testemunho da Tatiele, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: no mês de setembro do ano passado, eu descobri algo muito sério na minha saúde, na região pélvica. Sempre acompanhei as lives do Salmo 91 e dias atrás resolvi pegar os exames que tinha feito no ano passado, que diziam que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar das trompas e dos ovários, porque estavam todos comprometidos. O meu maior desejo sempre foi ser mãe, então orei na live, fiz orações, pedi oração nas lives, pedindo a Deus que tocasse na minha região pélvica e que eu estaria curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fui fazer um ultrassom e descobri que estou curada. Deus foi tão bom na minha vida, Deus é sempre fiel. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, amém, amém. Glória a Deus, que lindo o seu testemunho, Tatiele. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, Ele é o caminho. Os homens podem falhar conosco, os homens podem nos decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Então coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui nessa oração, coloque a sua fé em Jesus porque Ele pode todas as coisas. Escreve aqui nos comentários: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Escreve aí: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. No final da oração de hoje, eu vou fazer uma oração em favor das finanças, tá? Do lar, da família. Eu vou fazer essa oração hoje, no final aqui, tá? Vou fazer essa oração amanhã, pela manhã. Vou fazer amanhã na vigília, na oração que nós vamos ter nas 18 horas e no domingo, tá? Então eu vou fazer um intensivo de oração em favor das finanças. Tem muita gente me pedindo oração e nós vamos profetizar que Deus vai dar saída para esse lar nas finanças, em nome de Jesus. Por isso, você que tem filhos que estão enfrentando desafios financeiros, você na empresa, a empresa do seu marido, manda essa oração, peça para ele fazer esses 3 dias de oração, começando por hoje, amanhã e domingo. Amém? Eu creio, o ano não encerrou e Deus pode reverter situações. O ano não encerrou e Deus pode reverter situações. Então eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Não seja guiado pela sua cabeça, seja guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:6 a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso significa? Significa que se eu for guiado apenas, pela minha cabeça, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu penso, eu posso me perder. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo que habita na minha vida, que tem as informações atualizadas, quentinhas do céu, então eu posso ser conduzido à vida, a passos verdejantes,
a águas tranquilas. Entenda, se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, em tudo que fizermos, então tudo que fizermos será repleto de vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo não nos leva para a morte. O Espírito Santo não nos leva para a destruição. O Espírito Santo sempre nos leva para a vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos conduzir à vida. E Ele vai guiar nossos passos. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar por onde andar, com quem caminhar, se devemos fechar aquele negócio ou não. Eu estou sempre contando meus arrependimentos aqui para vocês, mas isso faz parte porque a minha vida não pode estar distante daquilo que eu prego. E me arrependo de muitas coisas na vida. E as coisas que geralmente eu me arrependo são as vezes que eu não consegui compreender o que Deus estava dizendo. Sabe? Porque se você parar por um instante, inclusive falei sobre isso na live das 9, às vezes Deus fala com a gente e a gente não dá a atenção àquela inquietação que o Espírito Santo ele traz. Nós dizemos que queremos ouvir a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Não damos a atenção que é devida ao Espírito Santo. Entenda, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você também vai ter uma unção sobre você. E essa unção, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a habilidade divina para lhe capacitar. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a habilidade de Deus. Você vai ter a habilidade de Deus para poder fazer o que precisa ser feito. Olha que tremendo isso. Sempre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas terão uma unção de Deus para fazer o que precisa ser feito. E o que vai ser feito debaixo da unção de Deus. Então, quando você está nas mãos de Jesus, você pode fazer grandes coisas, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está fazendo as coisas com Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que você não precisa ficar perguntando para os outros o que fazer em cada situação. Deus lhe mostrará o caminho. Tem algo no profético que eu ensino, tanto na Academia Kindle quanto nas escolas proféticas que nós temos, que mais importante do que você ser profeta na vida de alguém é você ser profeta na sua vida. Por que eu ensino isso para as pessoas? Porque elas acham o máximo profetizar, mas, sabe, eu creio que Deus quer que você primeiro profetize para você. Ou seja, você primeiro ouça Deus para você, para depois você ouvir Deus para os outros. Tem um monte de gente aí que ouve Deus para os outros, mas não ouve Deus para si. Então eles profetizam que Deus vai fazer grandes coisas na vida do outro, mas a vida dele está toda arrebentada, toda destruída, toda acabada. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa quer ser usada por Deus, mas não quer ouvir a Deus. Tem muita gente assim, que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiado pela sua cabeça. Não é guiado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a funcionar e a fluir no Espírito. Precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus nos chamou para discernir as coisas. E essa capacidade de discernimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está na direção do Espírito Santo, ele mostra para você o que é e o que não é. O que é bom e o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é limpo e o que é sujo.
Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas acontecem na nossa vida. Você terá que permanecer com Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender a buscar a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que não reconhece quando a voz de Deus fala com ela. Sabe, eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a ouvirem Deus falar com elas. Eu dedico a minha vida a ensinar, porque elas precisam saber que Deus fala. Sabe, Deus não é uma voz distante. Deus não é um lugar que está, sabe, é impossível de chegar lá. Não, Deus, Ele fala, Ele se comunica, Ele se revela a nós. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Por isso, você não precisa ter medo de não estar pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Você não precisa ter medo de não ser capaz de fazer o que precisa fazer na sua vida. Porque tudo que está nas mãos de Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo terá uma unção, uma habilidade para fazer funcionar na direção de Deus aquilo que Deus colocou nas mãos dele. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Tem um ditado que a gente diz que quando Deus manda, Deus paga a conta. Mas quando você vai pela própria conta, quem paga a conta é você. Sabe, as pessoas pensam em fazer as coisas na força do braço. Não é na força do braço que vai fluir. Por muitos anos, eu tentei fazer tudo na força do braço na minha vida. Até que eu aprendi a ouvir a Deus. Quando eu ouvi a Deus, a minha vida mudou. A minha vida deu um salto. Eu creio que se as pessoas ouvirem a Deus, tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida derrotada. Porque lhes falta ouvir a Deus. E sabe, você que não vai à igreja, você olha muitas vezes para uma pessoa próxima de você que você sabe que é da igreja e você pensa assim, puxa, a vida dessa pessoa tá pior do que a minha, então não adianta ir na igreja. Mas sabe o que é? Ele não tem acesso a esse conhecimento aqui que eu estou falando para você às vezes. Ele pensa que Deus não fala. Tem muita gente na igreja, a Bíblia diz o meu povo, Oséias 4,6, perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela acaba perecendo, mesmo dentro da igreja. Porque não é a igreja que salva, é Jesus. Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é as regras de uma denominação que salvam, é Jesus. Só que, para que eu seja ajudado de uma forma sobrenatural, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está lá. Ela está lá, todo culto, ela está lá na ceia, ela é, sabe, fiel, ela é voluntária, enfim, ela está lá. Mas ela não aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer. Ou seja, e sabe, Deus está disponível para nós. Deus está disponível para mim, para você. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Mas a maioria das pessoas não acessa essa presença. Para elas, Deus está distante. As realidades do céu está distante para elas. É por isso que você tem que viver uma realidade. Eu não quero, sabe, encher a tua cabeça aqui apenas de palavras, de sermões, de conhecimento. Não, eu quero que você conheça o poder do Espírito Santo. Se você não conhecer o poder do Espírito Santo, você nunca vai viver a plenitude do céu. Então nós vemos pessoas que estão à margem das bênçãos de Deus, muito à margem. Mas se você se aproximar de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter uma realidade do Evangelho, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa, sabe, tocar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir que o céu é real, que a presença de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Aleluia! Glória a Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça. Escreve aqui, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. E antes disso, quero falar da nossa academia, Academia Quindo Global.
tá? Quem se inscrever até domingo ao meio-dia na Academia Kindle vai ter acesso a 21 e-books. 21 e-books e mais, né? Você vai fazer a inscrição do primeiro mês, porque eu quero que você experimente a academia por menos de R$10. Gente, é uma oportunidade que Deus está dando para você, certo? E se depois você quiser cancelar, meu irmão, antes de fechar o ciclo, você cancela, né? E se não conseguir cancelar, chama a minha equipe aí para cancelar. Mas a minha oração é que você experimente, que você goste e que a gente caminhe junto a partir de então, certo? O ano que vem nós vamos ter muitos módulos novos dentro da academia. Bom, ela está ficando cada vez maior, né? Não só de conhecimento, mas de coisas ali incríveis que vão te abençoar, certo? Nós vamos ter módulo de teologia o ano que vem dentro da academia, já vai começar em janeiro. Vamos ter um módulo de aceleração, o acelerador de discernimento de espíritos, que vai ser um evento dentro da academia, mas nós vamos transformar depois em um módulo. Vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer dentro da academia. E também é um tempo assim que a gente tem de interação, de proximidade. Na semana que vem eu vou ter 3 dias de mesa de conselho aqui com vocês. Tá? Segunda, terça e quarta eu vou estar aqui. Termina a minha live das 9, eu vou para dentro da academia lá. E eu fico lá respondendo os alunos, ajudando os alunos, certo? Então, esse é meu convite para você, em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu pegar aqui, deixa eu declarar o Salmo 91. E claro, né, gente, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ter uma vigília, a vigília do Espírito Santo amanhã, às 18 horas, 6 da tarde, tá? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Igreja que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, tá? Você é nosso convidado de estar com a gente sábado agora na Vigília do Espírito Santo. O que é essa Vigília do Espírito Santo que você está falando aí? É um tempo de busca. Eu fui forjado nas vigílias da igreja. Eu sei que experiências com Deus acontecem. É um tempo de imersão, é um tempo de proximidade com Deus. E tá aí o meu convite para você, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sou evangélico. Não é só para evangélicos. É para quem tem fome por Deus. Ok? Então, você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo. Eu estou te convidando, tá bom? E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia às 9h30 e também às 20 horas. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935. Daí você me pergunta, por que você nunca fala o nome da igreja? Porque eu não prego placa, tá? Eu não prego placa, eu prego Jesus. Amo um ministério, mas eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que cada um tem o seu ministério, é por isso que eu não falo aqui, tá? Porque eu prego Jesus que está acima das placas, acima de qualquer placa, ok? Muito bem. Salmo 91, eu quero declarar aqui, eu quero pedir para você compartilhe, porque quando eu acabar o Salmo 91, eu vou estar orando pelas finanças da tua família. E eu quero convidar você, esteja comigo nesse final de semana, faz um intensivo em favor das tuas finanças. Deus vai dar uma saída para tua casa nas finanças. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma saída. Você crê nisso? Escreve aí, Deus vai me dar uma saída nesse final de semana. Escreve aí, Deus vai me dar uma saída. Você que é empreendedor, que é empresário, entra aí, entra nesse propósito com fé. Não coloca fé em mim, coloca fé no propósito. Tá? Coloca fé no propósito. Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim. Tá? Eu sou um homem que nem você. Sou limitado, né? Careço da glória de Deus. Estou aqui também buscando. Né? Creio em princípios, pratico princípios. Em nome de Jesus. Muito bem. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse assim junto comigo: Deus dará uma saída financeira para minha casa. E você que tem empresa, diga assim: Deus dará uma saída financeira para minha empresa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua fé no bom pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor envie um suprimento, uma provisão extra, abundante, transbordante sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, impedindo os recursos, as oportunidades de chegarem até essa pessoa, nós oramos agora para que tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que amarra na vida financeira deste lar, desta família, deste empreendedor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que você seja livre agora de toda amarra espiritual, de tudo aquilo que prende tuas finanças. No nome de Jesus, nós oramos por provisão de Deus. No nome de Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda cenários, aquele que transforma realidades. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos: a provisão chegará, a abundância chegará, as portas se abrirão, os grandes rendimentos serão liberados, as grandes ideias, as estratégias do céu. No nome de Jesus, oramos para que vendas aconteçam, oramos para que grandes negócios sejam liberados para essa casa e para essa família. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado. E nós chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, aonde nós estamos, e pedimos: Jesus, enche-nos da tua presença. Sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.